Olá, sejam bem-vindos ao Planeta Mulher, mais um Planeta Mulher, que nós vamos falar sobre terapias alternativas. E nós temos aqui hoje uma dessas terapias que as grandes celebridades já estão apaixonadas, já fazem essa terapia, já validam essa terapia. E quem mais poderia estar comigo para falar sobre isso? O Dr. Carlos Amaral, que esteve conosco a semana passada e nós tivemos um excelente feedback. E ele vem hoje partilhar com a gente mais assuntos da ciência, que é extremamente importante e que para alguns ainda é bastante novidade, certo, Dr. Carlos? Em primeiro lugar, um alô para a vastíssima audiência. De novo, o meu muito obrigado, a minha gratidão por existir este programa e a simpatia de quem está responsável pelo mesmo. Pois a ozonoterapia, muita gente pergunta o que é isso? E quando se fala de um gás, as pessoas ficam um tanto ou quanto apavoradas, nervosas, porque se fala de um gás. E normalmente eu, por tendência, brinco à volta do gás. Olha, eu digo, por exemplo, a partir do momento em que fizer a terapia com o gás, vai começar a voar, como o hélio, não é? O gás hélio. Mas é tudo uma brincadeira, é só simplesmente para descontrair, desopilhar a consciência. Para começar, o gás é ozono. É o ozono. Porém, para se fazer o ozono, é necessário utilizar o oxigênio, o O2. Ok. Quando nós falamos em ozono, é o mesmo ozônio da camada de ozônio? Exatamente. É o mesmo? Mas não é retirado da camada do ozônio. Pronto, isso aí já deixa a gente um pouco mais tranquilo. Vocês decifram-me como ozônio, mas na verdade em português formal é ozono. Ozono, Contudo, ambos os, digamos, adjetivos qualificam efetivamente o que é o ozono. Então, digamos que o ozono é trimolecular, ou seja, digamos que o gás oxigênio é 0,2, passando pela máquina do ozono, através de uma descarga que vai entre 12 a 15 mil watts de frequência. Portanto, é feito em laboratório, é manipulado em laboratório? É manipulado através de uma máquina que está em qualquer consultório onde essa prática exista. Portanto, essa máquina dispara digamos, uma voltagem alta, entre 12 a 15 mil, e a molécula, ou seja, portanto, o átomo, melhor dizendo, que entra naquela máquina transforma-se em 0,3. O3, melhor dizendo, para que não haja confusões, porque aparece sempre o O, as pessoas às vezes leem como 0, não interessa, é um O3 ou 0,3, não há problema absolutamente. Traduzindo, são três, vê se eu estou certa, 3 moléculas de oxigênio. Exatamente, porque são três átomos que se transformam automaticamente a partir do momento em que o O2 entra na máquina e se transforma em O3. Então é este gás que em 1874, pela primeira vez a Siemens, que é uma companhia subejamente conhecida e hoje merecedora de palmarés vitoriosos pela mecânica, pelo artificialismo no bom sentido que conduziu a humanidade à Revolução Industrial, fez com que ainda a primeira máquina exista e trabalhe. Portanto, foi uma invenção extraordinariamente importante, proveniente do alemão, de um alemão cientista que achou por bem fazer uma série de experiências e encontrou a ozonoterapia, não sabendo ele para que é que servia aquele gás. Não sabia o que servia, mas a princípio ele devia pensar, oxigênio é sempre bom para o nosso corpo. Sempre, mas cuidado. Isso já não era tão novo. Mas cuidado, há uma contradição relativamente ao oxigênio. Oxigênio de mais O2 oxida. Oxigênio de menos pode matar. Então nós temos que ser os malabaristas, tipo, digamos, cuidadosos e atentos às quantidades e particularmente à matéria de oxidação, porque se oxidar demais faz mal, oxidando menos mal faz. Então a ozonoterapia foi desvendado como um antioxidante paradoxal. Sendo um oxidante potencial, ele no organismo se transforma em antioxidante. E como nós vivemos sempre atrapalhadamente com os radicais livres, que são substâncias que se vão
digamos, apegando às paredes dos nossos vasos, aos tecidos gerais do corpo, e envelhecendo, faz com que, enfim, mecanismos da nossa juventude amorteçam-se pouco a pouco e às vezes antecipadamente, como muitas vezes a gente olha uma pessoa e diz assim, pá, esta pessoa está envelhecida demais, porque fuma, porque bebe, porque tem uma vida estressante, etc. Então esse stress chamado oxidativo faz com que os radicais livres, aquelas moléculas terríveis que fazem apodrecer os tecidos e dar mau aspecto, e não só fisicamente no sentido exterior do aspecto, mas no sentido interior. Então a ozonoterapia comprova-se cientificamente que é um antioxidante e faz parar a balança do envelhecimento. Era isso que eu estava à procura. Mas sabe de uma coisa interessante? Eu estava durante essa semana estudando sobre ozonoterapia e fiquei muito surpreendida pro positivo, porque primeiro, toda gente que se preocupa não só com a beleza, porque também já é usado na estética, mas também alivia dores. Não é isso? É anti-inflamatório. É um anti-inflamatório excelente. Potente, dos mais potentes anti-inflamatórios que existe. E é um anti-inflamatório gratuito, porque é a própria natureza que o dá. Pois. Não se tem que pagar extra por um comprimidinho, ou por uma cápsula, ou por uma vacina, quer que seja. Ele vem para proteger o organismo e também é antipirético por natureza, ele baixa as temperaturas, porque sendo anti-inflamatório, a temperatura quando acontece é porque existe uma anomalia de temperatura, portanto, a nível dos registros do corpo. Então, é fantástico. Vem-me aqui a cabeça que, sendo oxigênio, e é algo que a gente já encontra de alguma forma dentro do nosso organismo, não há rejeição a ninguém. Ninguém tem alergia. Não pode ser rejeitado porque é absolutamente absorvido pelas nossas células. Pois é. É absolutamente absorvido em decadência muitas vezes. Porque a maioria das pessoas, não sabendo, tem um déficit de oxigênio muito grande. E quando eu falo de oxigênio, falo particularmente do oxigênio O3. Ok. Agora vamos voltar um bocadinho, porque também nas minhas pesquisas, parece que tem algumas formas diferentes de administrar, ou é uma só? Variedíssimas. Sim. Por exemplo, eu posso falar das mais comuns. Sim. Portanto, poderia falar de todas as outras, mas as mais comuns é que interessam, que atrapalham por vezes a mentalidade das pessoas. Por exemplo, quando se fala de ozonoterapia, fala-se de insuflação auricular, através das orelhas, através de um estetoscópio. A pessoa recebe através do tímpano. E porquê? Eu gosto de explicar. O tímpano é altamente irrigado por vasos capilares. E aquela absorção vai diretamente ao sistema nervoso central, passando pela medula e esvai-se a nível da corrente sanguínea. A pergunta que não quer calar, dói? Não dói. Nada? O que sente? Uma impressão? É aquela impressão do zuzu que faz de um sopro de ventinho que entra pelo ouvido. Ok? Depois Estou me sentindo tentada a ir lá experimentar. E depois há uma insuflação chamada insuflação retal. Sim. Essa parece mais complicada porque é necessário um determinado apetrecho que se coloca no ânus. A nossa cápsula anal tem mais ou menos 12 a 15 centímetros de distanciamento entre o ânus inicial e a parte que liga ao intestino imediatamente. As pessoas pensam que o intestino está ligado ao portal anal, não está. Está à cápsula anal. Sim. Então, metemos uma sonda, colocamos a sonda, que é indolor, causa aquela sensação de supositório, digamos assim, o que é absolutamente brando, e injetamos, ou insuflamos, melhor dizendo, determinadas quantidades de ozono a nível do intestino. Depois há as outras formas. Há as formas sanguíneas, intravenosas, e há as formas da água, a hidronização da água, que mergulhando o doente numa banheira devidamente ozonizada faz a revitalização da pele. Foi essa que eu não tinha entendido. Então isso também tem que ser feito num local apropriado. Ou pode levar para casa? Pode levar para casa. E aí é orientado? Não. Se você comprar uma máquina e usá-la em casa, pode fazer bem esse tratamento de ozonoterapia em casa. Hidro-ozonoterapia. Ok. Então já vimos aqui, tem possibilidades de melhorar a aparência. Primeira aparência, ficamos muito mais novos. Primeiro por dentro, para que a aparência por fora tenha o resultado devido. Nunca se deve melhorar de fora para dentro nada. Sim. Existe uma lei muito específica no universo.
todas as patologias, todas as enfermidades devem ser tratadas de cima para baixo e de dentro para fora. É a lei de Hering, com H. Okay. E por que de cima para baixo? Porque é o sistema nervoso central e não só. Há o psiquismo, que se pode sutilmente dizer de espiritualidade. Sim. Há a mente em si e há neurologicamente todo o sistema do computador central a que chamamos de sistema nervoso central. Faz muito sentido. Faz todo o sentido. Portanto, de cima para baixo, de dentro para fora. Portanto, nada melhora sem respeitarmos essa lei, que é uma lei chamada Lei de Ouro do Universo. Vou fazer uma pergunta difícil. Se o senhor pudesse definir só 3 patologias que seriam mais indicadas o tratamento de ozonoterapia, quais seriam? Em primeiro lugar, todas as doenças inflamatórias. E posso até dizer que mitocondrialmente, ou seja, a nível da célula-mãe, a nível do núcleo da célula, melhor dizendo, tudo começa por uma simples inflamação. As patologias, isto na filosofia naturopática aplicada à saúde, nós temos que admitir, de uma vez por todas, que tudo nasce de uma simples inflamação mitocondrial. Estamos a falar de uma mitocôndria que padece um desequilíbrio. Sim. Portanto, se penetrarmos nessa mitocôndria e dermos a quantidade necessária de O2, neste caso O3, que se transforma depois em O2, ela vai funcionar muito melhor. Portanto, todas as patologias de carácter inflamatório, incluindo todas as enfermidades advindas da inflamação, ou seja, artrite reumatoide, reumatismo, tendinites, por aí fora. No aparelho esquelético é onde existe o grande sucesso da ozonoterapia. Por exemplo, uma doença óssea, é isso? Sim, no aparelho esquelético. Portanto, o artritismo é também isso que eu ia perguntar, musculoesquelético, digamos assim. Tem as duas coisas. Uma está acompanhada da outra. A ideia aqui é para quem está lá nos ouvir. Identificar. Então, se eu tenho artrite, eu posso fazer ozonoterapia. Pode e deve. E deve. Pode e deve. Se eu tenho dores musculares, ajuda? Também. Em todas as doenças de carácter inflamatório. Pode ser coadjuvante, complementar. Sim. Ou também, se quiser, unicista. Sim. Quem tem fibromialgia? Também? É uma parte integrante de um tratamento que, ao fim da 3ª sessão, já se nota a diferença. Ah, é? Muito bem. E esse tratamento específico que nós falamos para os ossos, para fibromialgia, é feito como? É esse em casa? Pode-se usar. São injeções? Não, essa sim. Essa tem que ser feita por alguém abalizado para tal, insuflação retal e auricular, obrigatoriamente. Ok. Tem que ser as duas coisas? Sim, as duas coisas. Ok. Em simultâneo, faz uma, depois outra. Ok. O senhor me disse que é bem fácil fazer aplicar esse medicamento. E descobrir... Não é um medicamento. Não é um medicamento, perdão. Não. É um gás que é aplicado, um gás natural, não tem patente, por isso é repudiado. Não é? Tudo o que não é patenteado não tem interesse económico e, portanto, isto levar-nos-ia a conversas muito, por vezes, abstrusas sobre esta complexidade de interesses. Portanto, a saúde é aquela que se apresenta como equilíbrio anatomobiológico da célula, mental e psicológico. A saúde é isso. Se a pessoa se sentir bem fazendo uma determinada prática, tem saúde através dessa prática. Portanto, não vamos discutir o que é melhor. Sim. Vamos discutir o que é necessário para estarmos bem com a vida. Isso é que é importante. Até porque nós chegamos num ponto que nós percebemos que nem toda a medicina dá resposta a tudo. Nem toda a medicina dá resposta a tudo. Então, de repente, é um momento de refletirmos sobre essas questões. Por isso a integratividade, até porque estamos num ciclo de vida em que tudo se transforma para a complementaridade, para o integralismo. Todas as ideias se convergem para uma determinada finalidade. E qual é a finalidade maior? E não só na saúde, não é? Qual é a finalidade? É a convergência na evolução. É a convergência no know-how, é a convergência dos saberes. Aqui não é o meu saber, tal como eu disse em programas anteriores, não é o meu saber que está acima de todos os outros saberes. Eu estou aqui mais para prestar o culto desta convergência. Então, esta convergência tem por tendência elevá-la a si e a mim próprio e aos outros em casa a uma maior plenitude na vida. O que interessa é sermos plenos,
integrais e integrativistas. Portanto, porque somos seres multidimensionais. Pois é. E isso é uma das questões mais importantes que nós não devemos esquecer nunca. Mas há guerras, há necessidades quase, entre aspas, imperialistas, de dizer que a minha luz é maior que a luz dos outros. E quando, ao fim de 47 anos de percorrer esta estrada, eu cada vez mais digo a mim próprio, foi útil a minha jornada, mas numa aprendizagem muito simples. Categoricamente eu digo lá para casa, a simplicidade é esta: evoluam, leiam, perguntem. Não fiquem especados por aquilo que convencionalmente é tido como a certeza absoluta. Nada é certo, tudo muda, tudo se transforma. Aliás, há 500 anos alguém foi incendiado, morreu na fogueira porque dizia que a Terra era redonda. Ainda hoje é perigoso. Nós não somos condenados à fogueira porque a Santa Inquisição está paradinha, coitadinha. Por enquanto, não é? Mas somos queimados na boca do povo e na boca de algumas bocas. Isso é importante também a gente perceber que a partilha também é muito importante nessa época. E aqui eu trago até um fenômeno que aconteceu durante a pandemia, não é? A partir do momento que a China abriu todas as informações para que todos os outros países também pudessem fazer estudos sobre esse vírus. Veja, nunca se teve uma época tão rápida para conseguir uma vacina como... É fundamental pensarmos, como também é fundamental pensar naquilo que o homem tem de maior virtude, que é a sua existência, a sua capacidade de pensar. Porém, o que também como fenómeno social, na sociologia se estuda, o impávido e o sereno do homem que não quer pensar. Ou seja, ele admite que os outros pensem por ele e faz tudo o que os outros fazem. Eu realmente devo confessar, eu sou extremamente incorreto politicamente. Eu não quero que ninguém pense por mim. Eu sou capaz de pensar por mim próprio. É que pensar dá tanto trabalho, né? Tem que estudar, tem que buscar os fundamentos. Mas obedecer dá maior. Obedecer dá maior e dá uma e viver sem luz, né? Dá uma indefinição mortal e que não devemos ir por aí. Eu sou como o poeta, eu não vou por aí. Boa. Então, ozonoterapia. Pode. Criança, adulto, idoso, sim, qualquer pessoa. De acordo com as dosagens adequadas a cada idade e com as metodologias mais diversas de acordo com as necessidades. Ok. E mais uma coisa, a ozonoterapia está disponível em Angra, nos Açores? Em Angra mesmo, não sei nas outras ilhas, portanto através do F. Pacheco Filho. Ok. Portanto ainda concretamente é uma dinâmica, como lhe digo, com alguma desconfiança implementada. Aqui? Vamos pouco a pouco a criar condições para que isso se torne cada vez mais conhecido. Contudo, os países da Europa todos caíram nas garras, no bom sentido, da ozonoterapia. A Alemanha, a França, a Inglaterra, mas no Brasil e Canadá, então é um absurdo. Não, o Brasil nem se fala. Aliás, antes, na pré-entrevista, estávamos falando que no Brasil há 30 anos já se fazia esse tratamento. É a capital daquilo que não se consegue explicar como é que um país da América do Sul pode ser capital de tanta coisa que veio do Ocidente propriamente dito, da Europa. A própria espiritualidade, não é? Exatamente. É tudo, é incrível. Portanto, nós ainda somos um pouco arredados às coisas novas. Sim. Ainda temos uma série de anticorpos que guerreiam pela supremacia do pensamento convencionado e enquanto isto durar, pois temos que lidar com estas lides e com estes desafios que muito me apraz registrar. Eu estou aqui para tal. Muito bem. Adivinha, o nosso tempo acabou. Pois é. Por quê? Quando a companhia é boa, o tempo muito obrigado. Passa muito rápido. Termina. Olha, muito obrigada por ter vindo aqui. Foi realmente uma partilha, mais uma partilha excelente. Claudine, deixe-me dizer-lhe só o seguinte, que me parece ser importante, já da outra vez eu lhe tinha dito. O seu programa veio preencher uma lacuna nos Açores e até em Portugal. E realmente apraz-me registar que a Vitec está muito mais rica com o seu programa, porque você dá voz a quem não tinha anteriormente voz. E isto, parecendo que não, é um grande desafio. Está de parabéns. Fico muito feliz, principalmente de vir do senhor esse elogio. Muito obrigada. A verdade é para se dizer. Como é que eu podia terminar o programa de hoje? Feliz, feliz, feliz. E eu queria deixar também uma dica aqui. Cante. Mesmo que fosse baixinho, na casa de banho, cante, cante. Acredite que você pode ser feliz, nem que fosse só com você.
Nós voltamos no próximo programa.